Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. No encontro passado nós falamos das bênçãos, das maldições e hoje nós vamos falar sobre a ocupação e missão dos espíritos. E antes nós vamos começar com uma frase de Chico Xavier que diz: o que eu penso ser mais importante é poder sair dessa existência melhor do que o momento que entrei. E é para nós fazermos uma pequena reflexão. Será que nós sairemos daqui melhor do que entramos? Porque essa é o que deveríamos fazer, né? Sair melhor do que entramos aqui. Para isso eu chamo vocês a fazer um retrocesso da sua vida, lá na sua infância, sua adolescência, lá com um adulto jovem, um adulto, eu não sei a sua idade, mas lá para trás e ver você agora. Como é que você está? Está melhor do que antes? Se a resposta for sim, ótimo, então vamos continuar assim. Se não, vamos ter que tentar modificar isso e sairmos daqui melhor do que entramos, não é? Uma pequena reflexão. Então, qual é a diferença entre missão e ocupação dos espíritos? A gente vai ver que há uma missão de cada um, ou uma tarefa, uma missão ou uma tarefa de cada um. Então, missão significa obrigação, compromisso, dever a cumprir, função, encargo, incumbência, ocupação para o bem. Isso é missão. E nós temos em nosso currículo espiritual, certas atividades que poderiam ser chamadas de missão. Nós temos algumas coisas que nós poderíamos chamar de missão. Isso é algo que nos comprometemos a fazer quando encarnássemos. E precisamos nos conscientizar que essa atividade nos foi programada para a nossa elevação espiritual ou resgate de antigos débitos passados. Então, essas missões, elas são colocadas para a nossa elevação espiritual ou mesmo para resgatar antigos débitos de outras encarnações. Por exemplo, quer ver uma missão importantíssima? Que a gente às vezes não percebe que mas é uma missão importantíssima, missão dos pais. Os pais estão recebendo ali um espírito para orientar. É uma grande missão, né? A missão dos pais, a orientação que os pais dão ali aos seus filhos, esses espíritos que estão chegando ou já chegaram, né? Na vida aí de cada um. Então, e o que significa ocupação? Ação de ocupar, de tomar posse de uma propriedade ou de um lugar através da invasão. A ocupação de terras improdutivas poderia ter esse significado. Ou a ação de apoderar militarmente de uma cidade, de um país, por exemplo, a ocupação do Afeganistão. Ou significar serviço. É nesse sentido que nós vamos ver serviço. O trabalho mais importante da vida de alguém, uma ocupação. Os afazeres com os quais nos ocupamos. Aí a gente vai dizer assim, você precisa arrumar uma ocupação, né? Ocupação, aquilo que nós nos ocupamos. Então, na questão 558, os espíritos pergunta assim, os espíritos fazem outra coisa além de se aperfeiçoar individualmente? Será que eles fazem alguma coisa a mais do que se aperfeiçoar? Nós estamos aqui para nos aperfeiçoar, será que fazem? Eles concorrem para a harmonia do universo ao executar os desígnios de Deus, de quem são os ministros, né? Então a vida espírita é uma ocupação contínua, mas não é sofrida, como aqui na Terra, porque não há cansaço corporal, nem as angústias das necessidades. Lá na vida espírita, no mundo espiritual, não tem esse cansaço como nós temos aqui com o nosso corpo físico, que faz com que a gente se canse, né? Então é diferente, é uma ocupação contínua lá no mundo espiritual. Qual é a meta principal que Deus quer que atinjamos? Vamos dizer que é o progresso através do amor. Essa é a meta principal. E as principais vertentes desse progresso são a sua missão para com Deus. A gente tem que entender que nós estamos aí com missão para com Deus, a sua missão para com a sociedade e como consequência com o planeta, e a sua missão para consigo mesmo, Então, lá no livro dos Espíritos, se vocês observarem bem,
tem uma parreira na capa, outra capa ali tem uma parreira. O que significa isso? Significa que foi dito a Kardec assim: porás no cabeçalho do livro o ramo da parreira, que desenhamos porque ele é o emblema do trabalho do Criador. Então aquela parreira que está ali tem um porquê, né? Foi orientação ali dos espíritos para colocar aquela parreira, que significa o trabalho do Criador. O homem que te encecia o espírito pelo trabalho. Tu sabes que não é senão pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Está lá, é o nosso trabalho que nós vamos adquirindo conhecimento. Está lá no Livro dos Espíritos, no Prolegômenos, né? Então, os espíritos inferiores, imperfeitos, também desempenham função útil no universo, embora muitas vezes eles não se apercebam disso, visto que todos têm deveres a cumprir, né? Alguns eles fazem, mas eles não se apercebem disso, né? Esses espíritos inferiores. Então, os espíritos, vamos lembrar disso, eles devem percorrer todos os diferentes graus da escala evolutiva para se aperfeiçoarem. Lembra lá da questão 100 do Livro dos Espíritos, que eu chamo vocês à leitura dessa questão. Lá está lá todos os graus da escala evolutiva, né? Todas a ordem lá dos espíritos, né? Primeira ordem, segunda, terceira, as categorias dos espíritos. Então, assim, todos devem habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, mas há tempo para tudo isso. Nós temos várias reencarnações aí, a eternidade para conseguirmos isso, né? Conhecermos tudo, todas as coisas, para chegarmos aí um dia a espíritos puros, né? Espíritos puros. Então, dessa forma, a experiência e o aprendizado, porque o espírito está passando hoje, um outro já passou e o outro ainda passará. O que nós estamos passando, um outro vai passar e o outro já passou antes de nós, por as nossas experiências. Então, existem espíritos que não se ocupam de coisa alguma. Também lembre disso, conservando totalmente ociosos. Tem espíritos que não querem se ocupar de absolutamente nada. Todavia, esse estado é temporário e cedo ou tarde, o desejo de progredir os impulsiona para uma atividade, tornando-se felizes por se sentirem úteis. Vão ficar nessa ociosidade, né? Mas vai ter um dia que eles vão cair em si, vamos dizer assim, e eles vão progredir, vão tentar ser úteis. Então, a missão dos espíritos tem sempre um bem por objeto. Não existe, gente, missão para o mal, vamos entender assim? A missão dos espíritos é sempre um bem por objeto. Seja como espíritos, seja como homens, são encarregados de ajudar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, num ciclo de ideias mais ou menos largo, mais ou menos especial, de preparar as vias para certos acontecimentos e velar pela realização de certas coisas. Então, sempre é o bem das coisas. Missão não tem missão para o mal. Missão para o bem dos objetos, né? Então, alguns, nós vamos ver que têm missões mais restritas e, de certa maneira, pessoais ou inteiramente locais. Alguns têm em alguma coisa pequena, né? Só local. Como de, por exemplo, assistir os doentes, os agonizantes, os aflitos, de velar pelos que estão sob sua proteção e guias, de dirigir pelos seus conselhos ou pelos bons pensamentos que nos sugerem. Pode-se dizer que há tantos gêneros de missão, olha, quantos gêneros de missão, quantas espécies de interesses a resguardar, seja no mundo físico ou no mundo espiritual, no mundo moral, né, que a gente poderia dizer. Então o espírito se adianta segundo a maneira por que desempenha a sua tarefa. Então tem tarefas pontuais, né? Tem tarefas grandes, que são missões grandes, missões pequenas, né? Tem vários tipos de missão e é variada isso. E o que vai acontecer? Quando se cumpre isso, consegue fazer, desempenha essa sua tarefa, vai conseguir se adiantar esse espírito, evoluir, né? Quando ele consegue cumprir essa sua tarefa, essa sua missão.
Então, os espíritos das ordens mais elevadas não se acham em repouso absoluto. Você pode falar, aquele espírito puro está em repouso absoluto, né? O anjo, né? O espírito puro, está lá escutando a harpa, tocando Ênia. Será que é assim que funciona? Não, eles não estão em repouso absoluto, de forma alguma, pois a ociosidade eterna seria um eterno suplício. Você já imaginou isso? É um eterno suplício. Tem a missão de receber diretamente esses espíritos as ordens de Deus, espíritos puros, e eles transmitem-as ao universo inteiro, velando para que elas sejam cumpridas. Então, esses espíritos puros, eles vão receber ordem diretamente de Deus e vão transmitir para o universo inteiro, para que elas venham a ser cumpridas. Eles têm uma missão grande, não são ociosos, não. Então, outros tomam os indivíduos sob sua proteção. Lembra lá? Que são os gênios tutelares, os anjos da guarda. Lembra dos anjos da guarda? Que tem essa missão de ficar ali ajudando aquele indivíduo, aquela pessoa. E os acompanham, lembra disso? Desde o nascimento até a morte, às vezes até antes do nascimento e depois ainda da morte, vai continuar ajudando esse indivíduo, esse espírito. Buscando fazer o quê? Encaminhá-los para a estrada do bem. São alguns espíritos nesse sentido. Olha lá a missão desses anjos da guarda. Os espíritos, agora menos elevados, menos depurados e menos esclarecidos, numa esfera de atividade mais restrita, também tem missões análogas, também tem algumas missões para esses espíritos não muito evoluídos, né? Então, assim, obedecendo às leis do Criador, os espíritos se ocupam com as coisas desde o mundo conforme o grau de elevação ou de inferioridade em que se encontram. Você lembra lá dos fenômenos da natureza? Espíritos inferiores que ajudam nesses fenômenos da natureza, sem saber, mas eles estão ajudando? Olha a missão deles ali, né? E a gente vê que tem os filhos superiores que sabem tudo que vai estar acontecendo, por que está acontecendo e estão auxiliando também, né? Então, os espíritos superiores, eles dispõem, sem dúvida nenhuma, da faculdade de examiná-las nas suas mínimas particularidades, mas só fazem na medida em que isso seja útil ao progresso. Só faz as coisas que são úteis ao progresso, esses espíritos superiores. Unicamente, os espíritos inferiores ligam a essas coisas uma importância relativa a reminiscências que ainda conservam e as ideias materiais que ainda se não extinguiram neles. Então, os espíritos inferiores têm algumas reminiscências, né? Uma certa dificuldade, não sabem tudo, né? Então, na questão 567, os espíritos se intrometem algumas vezes em nossas ocupações e prazeres. Será que eles se intrometem nas nossas aqui, como encarnados? Sim, os espíritos comuns, sim. Esses estão sem cessar ao vosso redor e algumas vezes tomam parte ativa no que fazeis, conforme sua natureza. E isso é necessário para estimular os homens nos diferentes caminhos da vida, excitar ou moderar suas paixões. Então, os espíritos estão aqui, em volta da gente, né? Ajuda ali, fazendo com que a gente até se estimule a fazer determinadas coisas, né? Mudando lá os nossos caminhos diferentes aí da vida, tá? Então, na questão 562, os espíritos da ordem mais elevada, nada mais tendo a adquirir, entregam-se a um repouso absoluto ou têm ainda ocupações? Quem queiras que eles fizessem por toda a eternidade? A eterna ociosidade seria um suplício eterno. Nós já vimos isso, né? Na questão 562A, qual é a natureza de suas ocupações? Qual é a natureza? Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-la por todo o universo e velar pela sua execução. Nós já vimos isso aí nas questões ali de Kardec, né? Então nós vamos ver que na questão 563A vai dizer: concebe-se isso para os bons espíritos, mas acontece os mesmos com os espíritos inferiores? Os espíritos inferiores têm ocupação apropriada à sua natureza. Confiais ao trabalhador braçal e ao ignorante os trabalhos do homem culto? Olha a pergunta, a resposta lá de Kardec, né? Dos espíritos para Kardec, tá? Na questão, ela vai perguntar assim: os espíritos progridem no estado errante?
Lembra o que é a erraticidade, estado errante? Espírito progride pode melhorar-se bastante na erraticidade, sempre de acordo com sua vontade e seu desejo, mas é na existência corpórea que ele põe em prática as novas ideias adquiridas. Pode melhorar, mas é aqui que vai ver mesmo, vai pôr em prova, né, se melhorou realmente, né? Na questão 558, os espíritos que têm missão a cumprir, cumprem em estado errante ou encarnado? É a pergunta. Pode fazê-lo num e no outro estado. Tem espíritos que têm missões a cumprir aqui encarnados e lá no mundo espiritual, né? Para certos espíritos errantes, essa é uma grande ocupação, tá? Então, na 569, ele vai perguntar: em que consistem as missões de que podem estar encarregados os espíritos errantes? Lembra o que é espírito errante? Tá. Então, são tão variadas que seria impossível descrevê-las. Além do que, não as podeis compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus e não podeis penetrar nos seus desígnios. Olha que interessante. Então, nós vamos parar hoje por aqui. Continuaremos no nosso próximo encontro, as missões dos espíritos. Veja que nós temos missões, nós encarnados, e os espíritos desencarnados também têm suas missões, né? Todos os espíritos têm missões. Lá tem missões que a gente não vai conseguir entender aqui, né? Como é dito ali, mas todos têm suas missões, né? Espíritos ali inferiores, espíritos superiores, todos eles têm as suas missões, tá bom? Bons estudos para você e até o próximo encontro. Graças a Deus.